pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Algo novo farás. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo há de vir. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo há de vir. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Oh, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Oh Deus, nada eu tenho aqui,
mas tudo deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Oh Deus, Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Oh Deus, faz de mim. Oh Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Oh Deus, vinho novo, faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois tem um novo fogo há de onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois tem um novo fogo há de Oh Deus, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Graça e paz, igreja. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez e agora nós temos mais pessoas. Agora minha família se encontra nesse culto, onde a princípio nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, num dia tão especial para a gente, que é o dia da ressurreição do nosso Salvador. E nada melhor do que nós fazermos a ceia do Senhor. E para nós recordarmos um pouco sobre a ceia do Senhor, é bom nós lembrarmos daquele trecho nos evangelhos, quando Jesus, antes da sua morte, então ele chama os seus discípulos, se reúne numa mesa e ali ele começa a fazer aquilo que nós temos feito há mais de 2000 anos. E é interessante observarmos nesse texto que Jesus, ele não fala no futuro, ele fala no presente, até no passado. Ele, antes de ser crucificado, ele já tem certeza do que ele iria realizar e do que iria acontecer dias depois, anos depois, e como nós estamos fazendo hoje em dia, celebrando a morte dele e ao mesmo tempo a sua ressurreição. E assim nós, como família pastoral, nós aqui deixamos a nossa alegria, a nossa satisfação de participarmos deste momento. Eu quero fazer uma oração antes de participarmos da ceia do Senhor. Então, que você feche os seus olhos, porque depois dessa oração, nós assim vamos celebrar a ceia. Feche os seus olhos. Meu Pai, em família, nós, ó Pai Eterno, queremos abençoar o nosso povo. Meu Pai Eterno, que o Senhor cuide de cada um neste momento e que realmente o que nós acabamos de ouvir e até cantar, que o seu vinho novo
venha nos dar força, esperança de continuarmos aqui na terra proclamando que Jesus Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Meu Pai eterno, nós queremos muito, ó Deus, que esse momento venha ficar marcado na nossa vida, porque vale a pena participar da sua ceia, vale a pena de lembrar esse momento único de salvação que o Senhor nos concedeu naquele Calvário. Meu Pai eterno, foi naquela cruz que os nossos pecados foram perdoados e foi naquele sepulcro que o Senhor nos deu a vida eterna, porque o Senhor se levantou daquele sepulcro. Oh, meu Pai, que o Senhor seja louvado. É assim, meu Pai eterno, que nós oramos. É assim que, como família pastoral, abençoamos o nosso rebanho. No nome de Jesus, amém. Então, agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós temos um agregado na nossa família. Você está vendo aí pela primeira vez, depois de alguns domingos, o Felipe. E aos pais do Felipe, Arci e mais Tânia, nós queremos deixar aqui a nossa gratidão, porque o Felipe, ele tem sido uma ferramenta abençoadora para nós aqui, ainda mais nesses cultos online que temos feito. E por isso agora nós aqui em família, tanto família física, mas família também espiritual, nós vamos participar da ceia. E faça isso agora, aonde você está, que você pegue o pão, como assim eu vou fazer, e assim nós vamos participar. Pegue o pão e que representa o corpo de Cristo Jesus, e assim nós vamos nesse momento lembrar daquele momento que Jesus disse assim: olha, este pão representa o meu corpo, que carrega os pecados de vocês, e ali naquele Calvário eu vou perdoar todos esses pecados. Então participe nesse momento, pegue o pão e coma. E depois Jesus, ele pegou o cálice e assim falou que através do vinho, através do suco de uva que nós estamos tomando, representa o sangue dele, que nos torna justificados diante do nosso Deus Criador. E esse sangue também, ele nos purifica de toda injustiça. Isso é muito bom. Significa que Deus olha para nós e não olha mais como inimigos, mas agora olha como filhos e amigos de Jesus. Então, tome agora essa aliança que ele fez conosco naquele dia. E assim, estamos terminando a nossa ceia do Senhor, e que você seja assim abençoado. Fecha mais uma vez os seus olhos e vamos orar, e logo em seguida nós vamos ver mais um vídeo. Deus, assim participamos dessa ceia e queremos agora finalizar dizendo: Maranata. E nós estamos te esperando, Jesus. Volta logo, porque nós queremos muito ir para o céu, porque nós queremos estar junto com o Senhor eternamente. Louvado seja, no nome de Jesus. Amém. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle
true. I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true. I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. I hear you whisper you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true. I will rescue you. Oh, I will rescue you. Pensa comigo, se Jesus, que foi para o Calvário e aguentou todas aquelas dores, e ele fez isso simplesmente para resgatar você e eu da condenação que nós tínhamos, que era a condenação do inferno, e aí ele foi lá, morreu. E além de morrer, ele vai, desce ao inferno, e lá no inferno ele apregoa de que ele é o salvador dos seres humanos, e aí então ele sobe e carrega em suas mãos tanto a chave do inferno como a chave também dos céus. Se ele que fez tudo isso para nos resgatar, imagine o que ele pode fazer ou já esteja fazendo em sua vida. Essa música que você ouviu, a minha intenção foi e é de que você não esqueça. Se ele teve tanto poder para te resgatar do inferno, você acha que ele não vai resgatar você das maiores coisas que você pode estar passando nesses últimos dias? Ou então, que você esteja já passando por longos meses e anos? Deus, ele é resgatador. E saiba de uma coisa, ele escuta o seu respirar. Uma das coisas mais lindas dessa música é de que ele escuta o nosso respirar e ele escuta através da nossa respiração a nossa aflição, o nosso socorro, o nosso desespero de querer logo ser resgatado. Deus está escutando você, saiba disso. E que Deus abençoe assim você nessa noite.
Mas vamos pensar sobre a Páscoa. É interessante de pensarmos no que a Páscoa nos reserva. Talvez você já percebeu nesses últimos dias aí que a Páscoa ela reserva principalmente os ovos de Páscoa de chocolate, né? Quantas fotos não surgiram aí no Facebook de crianças, tanto pequenas como crianças adultas, e eu me incluo nessa, de que estavam esperando esses ovos de Páscoa e assim comprar, e assim se deliciar. A Páscoa também ela nos reserva aqueles momentos de família. Claro que hoje deve ter sido um pouco diferente, mas se nós recordarmos as últimas Páscoas, nós vamos ver o quê? Reserva para nós momentos de família, onde a nossa mesa está farta de comida, onde passamos o dia comendo. Talvez você também vai ver que a Páscoa ela nos reserva aqueles momentos também de feriado. É outra coisa que não está tendo muito sentido nesses últimos dias. Nós tivemos um feriado na sexta-feira, praticamente foi mais um dia qualquer, né? Mas se nós recordarmos, a Páscoa nos reserva feriado, momento de ficarmos em casa, de curtirmos ou então até de viajarmos. Então, a Páscoa ela reserva muitas coisas, mas o que ela realmente reserva na parte espiritual? Eu vi nesses últimos dias, e até no começo dessa pandemia, quando nós tivemos que nos isolar, irmãos recordando de trechos bíblicos, principalmente lá daquela parte de Êxodo, quando Deus ordenou para o povo de Israel entrar em casa, ficar lá, e que passasse o sangue do cordeiro nos umbrais, para que o espírito da morte, quando passasse por ali e visse o sangue do cordeiro nos umbrais, então ele não iria entrar. E foi ali que veio a dizimar os primogênitos dos egípcios. Então muitos lembraram, nesse tempo de isolamento, de que era uma coisa como Deus falando assim: olha, fique agora mais uma vez em casa. E a Páscoa, ela reserva também essa parte espiritual, de nós ficarmos juntos como igreja e lembrarmos do que realmente aconteceu naquela Páscoa. Na Páscoa agora de Jesus. Porque quando você e eu aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos, ou melhor, Jesus, na verdade, Ele é o único que consegue isso, Ele passou o seu sangue em nossa vida e falou assim: olha, espírito de morte, Satanás, demônios, fiquem cientes, aqui vocês não vão entrar, porque essa vida agora está reservada para mim, porque a Páscoa que eu realizei, ela serve agora para essas pessoas, serve para mim e para você, que nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador. Então, o que a Páscoa nos reserva? A primeira coisa que nós podemos observar do que a Páscoa nos reserva é de que nós temos um Deus presente em meio às adversidades deste mundo. Observe Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13, na tentação de Jesus. No finalzinho diz assim: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com os animais selvagens, e então, por fim, os anjos o serviam. Eu quero pegar essa parte da tentação de Jesus, que mostra claramente que Jesus estava enfrentando ali pestes de animais, estava ali enfrentando a peste de Satanás e de seus demônios, e em meio a tudo aquilo lá, ele também estava passando por fome. Claro que ele assim o quis, porque o jejum priva você da comida, mas ele então significa que ele estava com fome, ele estava ali também fraco, ele estava fragilizado.
Mas quando aparecem os anjos no final, não é que Deus somente apareceu no final. É que Deus estava presente naquele momento doloroso que Jesus estava enfrentando. Por que estava presente? Porque a gente passa batido. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Logo, Deus estava presente naquele momento tão doloroso de Jesus. A Páscoa nos reserva um Deus presente. Podemos colocar nos dias de hoje, porque podemos estar neste mundo como estamos, sujeitos a pestes, a epidemias, a doenças severas, a riscos. Porém, Deus sempre está presente nesses momentos e vai agir no tempo certo. Ele sempre age no tempo certo. Tanto que eu quero recordar você de 2 versículos. O primeiro é Abacuque 2, versículo 3, que diz: ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E aí, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Confessa junto comigo, porque eu já fiz isso. Eu já tive a ousadia de falar para Deus em oração, falando assim: Deus, o Senhor está demorando. Por que o Senhor demora? Parece que o Senhor não vai chegar, mas Deus, Ele mesmo fala: eu, quando lanço uma palavra, eu não volto atrás, porque se eu digo que eu estou presente, se eu digo que eu sou um Deus altíssimo e que você pode ficar debaixo da minha sombra, se eu digo que eu sou um Deus de socorro bem presente na tribulação, se eu falo, é porque eu cumpro, é porque eu estou. Lembra lá do Salmo 23, do bom pastor presente? Nós lembramos sempre do primeiro versículo. Mas e aquele que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A Páscoa nos reserva um Deus presente em qualquer situação, em qualquer adversidade. Então, vale a pena a nós celebrarmos a Páscoa de Jesus, porque Ele está presente agora conosco, porque Ele mesmo prometeu dizendo: olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. A Páscoa nos reserva um Deus presente em qualquer adversidade. A Páscoa nos reserva um Pai eterno consolador. Observe agora lá em Lucas capítulo 22, os versos 41 a 43, onde Jesus está prestes a vivenciar as suas maiores dores físicas e emocionais. E diz assim em Lucas 22: e ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Nós podemos ter certeza de uma coisa, que a Páscoa nos reserva um Pai eterno consolador diante dos nossos medos e angústias. Eu gosto muito, em meio a situações como essa de Páscoa, ou também de outros momentos, quando nós vamos lembrar das Escrituras, de momentos tristes, eu me faço a questão de sempre voltar para esse texto, quando conta o medo de Jesus. Aí você fala: pô, mas Jesus teve medo? É nítido de perceber na frase dele, na humanidade dele, que ele está falando o quê? Pai, eu não quero morrer.
A morte, ela é cruel. A morte traz pavor. Mas Jesus, ao mesmo tempo que é humano, ao mesmo tempo ele é Deus, mas ele fala assim, ó, Pai, se possível faça, mas se não, seja feita a sua vontade. Eu vou encarar, eu vou enfrentar esse medo, eu vou enfrentar essas angústias, eu vou enfrentar essas ansiedades, eu vou enfrentar o mal que está à minha frente. Eu vou fazer isso, porque eu sei que o Senhor é um Pai consolador. É um Pai que vai me ensinar a enfrentar as tribulações. É um Pai que vai me ensinar a ser persistente, perseverante. Está lembrando de algum texto? E eu convido a você pensar nesse texto agora. Porque o Pai, em meio aos nossos medos e angústias, Ele quer que nós venhamos nos aperfeiçoar, como diz Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Esperança, e esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus, em meio às nossas tribulações, em meio aos medos, em meio às angústias, em meio àquilo que aperta o nosso coração, Ele fala, olha, em meio a tudo isso, eu vou ensinar muitas coisas a vocês. E não é isso que nós, que somos pais, mães, fazemos quando vemos os nossos filhos passando por alguma situação, dá até vontade de pegar logo pelo colo, de querer abraçar, de querer tirar, mas quantas vezes nós deixamos e falamos assim, olha, filho, olha para a situação, olha para isso, encare, suporte. Quantas vezes a minha filha mesmo, brincando, nesses últimos dias mesmo, a gente brincando lá embaixo, e aí ela se desequilibrou, bateu o joelho no chão, ralou. Quando ela olhou para mim, eu falei assim, filha, é só um ralo, vai passar, você vai ver, ó, não está nem sangrando, levanta, vamos brincar, vamos continuar. Aí ela começou assim, mas pai, está doendo. Eu falei, calma, vai passar, isso passa. A Páscoa nos reserva um Pai consolador em meio aos nossos medos e angústias. Se por acaso, agora mesmo, você está relembrando até de pensamentos que têm corroído você dia após dia, dizendo assim, mas você não vai conseguir, você só tropeça, você só vacila, você não vai progredir, você não vai sair desses males, você vai ser sempre um derrotado. Olha, eu não estou querendo dar uma daqueles de que fica dizendo assim, palavras positivas, não. Eu só quero lembrar você que se por acaso você está sendo atormentado por pensamentos cruéis, dizendo que você não vai conseguir, eu quero deixar essa palavra para você. A Páscoa de hoje reserva um Pai consolador. Ele te consola, mas ao mesmo tempo ele dá aquele up, sabe? Ele fala, levanta, para cima, prossiga, não fica nessa não, porque este é o Pai que nós temos e que a Páscoa nos reserva. E a última coisa que a Páscoa nos reserva da parte espiritual é o que tudo nós estamos pensando e relembrando desde a morte e ressurreição de Cristo. A Páscoa nos reserva um único Salvador. Um único Salvador das duas únicas pestes espirituais que escravizam. Duas pestes espirituais que nos atormentaram, se você e eu cremos em Jesus, e que tem atormentado espiritualmente milhares de pessoas,
bilhões de pessoas, e eu posso dizer com muita tranquilidade, aqueles que não creram estão sendo atormentados com essas duas pestes espirituais. Elas se chamam pecado e morte. Veja comigo Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós estamos livres dessas duas pestes espirituais, porque nós cremos que a Páscoa nos reservou um Jesus que é Salvador. Irmãos, vamos voltar para aquele Calvário. Não foi somente uma morte trágica, foi também um decreto, uma destruição, uma aniquilação do pecado que estava nos impulsionando e nos empurrando para o abismo eternal, abismo que se chama inferno, a nossa morte eterna, a nossa morte onde ali não teríamos mais nenhuma chance. E quando Cristo morre, começa a abalar as estruturas dessas duas leis, do pecado e da morte que estavam sobre nós, abalar. E eu imagino Jesus ali, depois que ele morre, eu imagino assim, rasgando aquelas duas leis e dizendo assim: olha, chega, isso não vai mais imputar sobre a vida daqueles que crerem em Jesus. Eu imagino isso, rasgando, acabando, aniquilando e dizendo: olha, não há mais poder sobre a vida daqueles que creram em Jesus. Então, quando Jesus volta dentre os mortos, e ele assim vem com o corpo glorificado, ele fala assim: olha, morte, onde está você agora? Eu derrotei você. Eu gostei de uma frase de um amigo missionário, Rodrigo, que está aqui na América Latina, não vou me recordar agora o país, mas ele deixou uma frase que fala assim, que antes a morte ela dava a sua última palavra, hoje é a vida que dá a última palavra. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou assim: a morte não dá mais a última palavra, quem dá agora a última palavra sou eu, e eu sou a vida. Lembra daquele verso tão lindo de Jesus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A Páscoa nos reserva um só Salvador, e esse Salvador é Jesus, e ele tirou essas duas pestes espirituais da nossa vida. Por isso que nós somos livres, por isso que nós temos a tranquilidade de que se a morte física, morte carnal, quando ela vier, ela não vai arrancar, ela não vai colocar nós lá embaixo. Ao contrário, essa morte vai atingir esse corpo, mas a nossa alma não, porque a nossa alma pertence a Jesus e nós somos seres eternos agora com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida através dessa mensagem, que você reflita e que você guarde essas promessas que a Páscoa reserva, de um Deus presente, de um Pai Consolador e de um Jesus Salvador. Que Deus te abençoe. Agora você vai contemplar uma música que foi reservada para este momento de Páscoa,
das crianças, dos juniores da EBD da nossa igreja. Que você seja abençoado através dessas crianças. E que quando você estiver vendo esse vídeo, você venha lembrar também que nós temos os dízimos e as ofertas, irmãos. Então, continue contribuindo. Graças a Deus, irmãos vieram aqui durante a semana e depositaram os seus dízimos e as suas ofertas. Se você fez isso através da conta bancária, amém. Graças a Deus através da sua vida. E se você ainda não fez, por favor, me procure através do WhatsApp ou então vai na agência do banco, o Bradesco, e faça lá o depósito de dízimo e oferta, porque você já está vendo aqui embaixo, né? Então, anote aí e faça o depósito, porque é de muita importância para nós continuarmos o nosso trabalho de igreja local, ok? E que Deus abençoe a sua vida por ter depositado os dízimos e as ofertas. Não porque você está assim fazendo algo para querer ganhar alguma coisa. Eu quero que Deus te abençoe por tudo que você fez com alegria e que Ele assim venha trazer muitas alegrias na sua vida. Curta agora esse vídeo em nome de Jesus. Aleluia, e sobre a morte triunfou. 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 Aleluia, e sobre a mor
Obrigado aí às crianças que apresentaram esse momento de que o nosso Jesus realmente ressuscitou. E vamos caminhar agora para o final do nosso culto. Eu quero muito que você, se você estiver deitado, se você estiver meio assim, daquele jeito no sofá sossegado, eu quero que você agora venha sentar, ou se você quiser ficar em pé, fique à vontade, mas eu quero, junto com você, orar. Faça assim, como nós fazemos quando nós estamos aqui na nossa igreja. Estenda suas mãos, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus agora. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos e que está ao seu lado direito, esperando a sua ordem para voltar e assim levar a sua igreja, é no nome dele e na promessa que ele fez, que assim nós estamos entregando todo esse culto ao Senhor. Receba, meu Pai eterno, a nossa ceia, receba as nossas orações, as músicas, receba também, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas que foram lançadas nessa semana por irmãos, por aqueles irmãos que lançaram na semana passada. Senhor, receba os dízimos e as ofertas, que tudo isso venha a subir como um cheiro, como um perfume agradável ao Senhor. Mas, meu Pai, ao mesmo tempo, as nossas mãos estão aqui, ó Deus, mostrando que elas estão vazias, porque nós precisamos e necessitamos do Senhor em nossa vida. Preenche as nossas vidas com o seu amor, com a sua graça, com a consolação do Espírito Santo. Que o Senhor preencha nossas vidas, meu Pai eterno, com todas as maravilhas do alto. Abençoe, ó Pai eterno, aqueles que estão passando por lutas e que eles venham vencer em nome de Jesus. Abençoe aqueles, ó Pai eterno, que estão enfrentando enfermidades, que eles venham vencer em nome de Jesus. Abençoe aqueles, ó Pai eterno, que estão passando por situações que assim deixam eles angustiados, com medo, que deixam eles apavorados, que eles venham vencer em nome de Jesus. Meu Pai, abençoe todos nós. É assim, meu Pai eterno, que eu oro, abençoando a minha igreja agora, Pai eterno, com o seu amor, com a sua graça e com a consolação do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, uma boa noite.